Bom, deixa eu só começar agora a abrir a pergunta principal do podcast, que é por que você é autista? E que nem eu fiz no episódio 4 quando a Nina falou, eu vou fazer o porquê eu sou autista, pensando naquela questão de como mudou rápido, que é basicamente, sei lá, dar um retrospecto de notícias que me chamaram a atenção na última semana, e com certeza eu vou deixar passar várias, mas só para ilustrar como em uma semana o mundo muda rápido aqui no ecossistema do Bitcoin. Primeiro eu vou falar uma notícia que me chamou a atenção, que eu vi no Twitter, acho que ontem ou anteontem, que o Bitcoin acabou de ultrapassar a Visa no último ano, considerando ano contra ano, ou seja, acho que é esse janeiro até o fevereiro, final de janeiro do ano passado, a Visa girou 13 trilhões de dólares em transações. E o Bitcoin já girou mais, já girou 13,1 trilhões. E isso, sei lá, tipo, para as pessoas que entraram com a rede com um grau de maturidade, isso parece fazer sentido, mas eu fico imaginando para o pessoal que está aqui há mais tempo, sei lá, 2012, 2013, 2014, quando a rede ainda era incipiente assim, tipo, devia ser aquelas métricas mais distantes que o pessoal pensava, nossa, imagina um dia que a rede transacionar tanto quanto a Visa. E a gente chegou nessa métrica, e isso é impressionante, tipo, é o dinheiro mágico da internet que já consolida mais transações que as redes monetárias dos principais cartões de crédito do mundo. Isso é cabuloso, assim. Aí, fora isso, também é legal falar do encontro do presidente de El Salvador, né, o Nahim, sei lá como é o nome dele, Bukele, com o Erdogan, que é o presidente, ditador, sei lá como se quer chamar ele, da Turquia. Que a Turquia é um desses países que começou querendo banir o Bitcoin, proibir o Bitcoin, é um absurdo, é errado, não se envolva com essa gentalha, tipo, o Bitcoin é do mal. Aí eles estão sofrendo um processo de inflação extremamente forte, colapso da moeda fiat deles, e agora o Erdogan deu a diretriz para o governo para explorar as criptomoedas. Ou seja, a bola pune, né? Se fosse 2, 3 anos depois, talvez nada disso tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo, por a bola ter punido, agora que ele se encontra aberto para ver se faz sentido ou não. Então, aquela história, a Turquia, que podia estar sendo vista como um dos países com menos futuro do mundo, se eles forem a segunda peça no quebra-cabeça, não, se eles a segunda peça no dominó de cair, primeiro foi a São Salvador, El Salvador, mas país pequeno, América Central, ninguém se importa. Agora a Turquia já está pensando nisso, já está conversando com o presidente do país que fez isso, atraiu capital externo, teve a possibilidade de mandar o FMI tomar no cu, que também aconteceu essa semana, inclusive, tipo a notícia que o FMI, sei lá se implora a palavra urges, alerta, tipo avisa, sei lá, pede para El Salvador não usar o Bitcoin mais como moeda legal. E tipo, todo mundo ficou tirando sarro, assim, tipo, que nem Blockbuster pede para o Netflix tirar os filmes do ar da internet. Tipo, sabe, pega mal, meio que desespero soa. E aí isso também me leva ao ponto da Rússia, que saiu essa semana. A Rússia ficou bastante nas notícias. Primeiro um ministro, não lembro se é o ministro das Finanças, ministro do Tesouro, sei lá, o cara responsável pela emissão de moedas da Rússia, estava sugerindo regulação, talvez até banimento, acho que se eu não me engano, do Bitcoin, da mineração e tudo mais, e o Putin vetou isso. Outro, acho que aí, não lembro qual outro ministro também discordou, e o Putin vetou, e no comentário do Putin ele fala que o Bitcoin tem a Rússia tem algumas vantagens estratégicas na mineração do Bitcoin. Ou seja, na semana
ou nesse mês que o pessoal está falando muito em guerra com a Ucrânia da Rússia e que os Estados Unidos ameaça sanções e que até pouco tempo atrás os Estados Unidos fazer sanções significava que você estava excluído de todo o comércio do mundo, porque eles que controlam a rede monetária internacional que eu sempre confundo se chama SWIFT ou Swipe. Sei lá, é uma das É duas. Swift. 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 Obrigado, obrigado. Eu sempre confundo esse aí. Mas, porra, até pouco tempo atrás a Rússia não teria opção, assim como qualquer outro país do mundo não tinha opção. E agora tem. E o Putin deixou isso claro, como isso já está no radar dele. Então, essa hipótese de sanções contra a Rússia, ou no fundo, se é contra a Rússia, também pode ser novas sanções com outros países. Agora que os. Quer dizer, se a Rússia conversa com o Irã, se a Rússia conversa com a China, se a Rússia conversa com o Cazaquistão, se a Rússia conversa com qualquer outro desses países, e o Putin já tem essa visão, significa que está mais difícil você conseguir colocar sanções, né? O que leva para a notícia que saiu agora há pouco e, sei lá, nem consegui ler num zoom in, mas supostamente o Biden deu declaração que os Estados Unidos quer regular o Bitcoin mais ainda com uma questão de segurança nacional. Ninguém sabe o que isso significa, o que isso implica, porque, querendo ou não, quando a China baniu o Bitcoin, grande parte da mineração foi para os Estados Unidos. Então, querendo ou não, teve uma não concentração, porque querendo ou não a quantidade de mineração na China era ainda maior. Mas tem uma, sei lá se é 30 e poucos ou 40% da rede está nos Estados Unidos hoje em dia, se eu não me engano. E então isso pode vir ruídos à frente baseado nisso, mas ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que alguns plebes do Twitter gringo sempre falam, e faz sentido para mim, grande parte dessa taxa de mineração está no Texas, e os estados vermelhos, os estados sulistas americanos, não reconhecem direito à autoridade do governo federal, do Biden. Eles mandam o cara tomar no cu. Já fizeram isso para muitas questões ao longo da pandemia. Provavelmente continuarão fazendo. O próprio Ted Cruz já deu declarações que o Texas cogita até a secessão se as políticas do governo central começarem a ser muito, sei lá, na falta de uma palavra melhor, débil-mentais. Então, cena dos próximos capítulos, assim, pode ser bem interessante, com consequências internas até para os Estados Unidos, todo esse processo. Tipo, eles já estão numa sociedade com certeza mais polarizadas até do que a nossa, e eles, sei lá, muitas pessoas lá já falam abertamente nessa questão de secessão, e o Texas tem um interesse econômico gigante no Bitcoin, baseado em mineração. Oleta, Diga. eu vi hoje uma notícia do próprio governador do Texas também nessa linha aí de que quer que o Texas seja a cidadela do Bitcoin, acho que se reuniu também com mineradores e tal. Ele tá na mesma vibe aí do Ted Cruz. Não, exato, e querendo ou não, tipo, pensa o puta interesse econômico que existe lá pro senador, que é o Ted Cruz, pro governador falarem isso. Tipo, no mínimo vai ter um cabo de guerra bem interessante aí, e querendo ou não, os Estados Unidos, essa questão tem muito mais variedade de estado para estado. Muitas pessoas mais lá se reconhecem como, não, eu sou texano, eu sou antes texano do que eu sou americano. Isso no Brasil a gente tem numa escala um pouco menor, assim, tipo, mesmo a gente tendo vários regionalismos, aqui a ideia de estados independentes que conversam com uma entidade central acaba sendo mais diluída do que lá. Você é advogado, deve conhecer isso por teoria do direito, conhecer mais do que eu. Eu não manjo no aspecto legal, eu só sei que historicamente foi isso que aconteceu. Tanto é que lá, sei lá, tem estado que legaliza a maconha, tem outro estado que o maconheiro vai preso.
Tipo, Ela é uma federação de fato, é uma federação de mentira, né? aqui tudo é de mentira. Bom, Tem um ponto, Leta, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco, né? Que para o americano, né, para o Estado americano, é muito conveniente que todos os países do mundo transacionem em dólar, né? Então ele consegue de alguma maneira monitorar o fluxo de capitais, ele consegue acompanhar o fluxo de capitais e de certa forma otimiza qualquer processo que porventura ele venha fazer como é o caso que seria com a Rússia, né, ou com o Irã, né, de criar sanções, de estabelecer sanções. Vamos pensar num cenário, primeiro porque os Estados Unidos exportam inflação para o mundo inteiro, né, o mundo todo é obrigado a utilizar a moeda deles e de certa forma, incorporam os custos que eles não incorporam lá, né? Então, tanto é que nós aqui perdemos em dólar, o nosso poder de compra, né, em reais foi dizimado num intervalo curtíssimo de tempo, né? Mas você imagina o efeito para a economia mundial da Rússia poder transacionar com El Salvador, né? De forma que ela pague isso via Bitcoin. Assim, do ponto de vista estratégico, né? Eu não diria talvez de segurança nacional por esse aspecto, mas me parece que cria uma fragilidade extremamente relevante para a política monetária mundial, né, que é dominada, que é comandada pelos americanos, né? Então, eu acho que esse é um fator que, com certeza, se a Rússia se deu conta disso, né, ela não só vai querer minerar, como ela também vai querer fazer negócios usando Bitcoin. Né? E aí entra um outro ponto que eu acho que também é válido, que quando você cita o dominó, eu acho que, de certa forma, a gente tem um efeito em cascata acontecendo, né? O El Salvador é o começo, é um país pequeno, é irrelevante do ponto de vista de comércio mundial, talvez seja, mas o fato de que outros países começam simplesmente a olhar para isso, né? Dizer assim, poxa, o que o cara fez lá, né? O que afinal é isso, né? E talvez nunca tinha parado para olhar. Então, é um efeito em cascata inevitável, né? Teoria dos jogos. o que que ele sabe que eu não sei, né? Exato. Quando saiu a primeira notícia, né, sobre a adoção do Bitcoin como moeda de curso legal em El Salvador, eu fiquei muito... eu sou meio pessimista, assim, por natureza, porque, cara, esse pessoal não vai aguentar a pressão dos Estados Unidos, da sabotagem que eles vão fazer, enfim. E está me impressionando que eles estão segurando. Isso tem me deixado realmente bastante impressionado. Não sei o que vocês acharam sobre isso lá no início, se também se surpreenderam com o negócio está andando. Eu achei que é o troço, assim, achei que o bagulho ia ser louco. Achei que o jogo ia ser mais forte para cima de El Salvador. Nossa, sem dúvida. Tipo, eu tô surpreso de nenhum avião do que o Bukele tava voando ter caído, tipo, ele não ter tido um infarte mal súbito, tá ligado? Assim, sem dúvida E tá a, me espantando a facilidade. e a própria postura dele em relação ao Fundo Monetário, né? Encarar de frente e bater no peito. Então, mas será que a gente não tem um país um pouco maior por trás usando El Salvador para ver? Vamos ver o que acontece. Vai saber se o Putin não está por trás e falando, vamos testar naquele paísinho ali e vamos ver o que dá. Vamos ver como que o resto do mundo reage a isso. Olha, a gente não sabe, né? Não tinha pensado nisso, hein, cara? A gente tem que pensar fora da caixa, sabe? Porque assim, o Putin não ia levantar a mão e falar assim, a partir de agora a Rússia vai aceitar Bitcoin, que não sei o quê, vou bater de frente com os Estados Unidos e foda-se. Não, mano, isso gera uma guerra, isso gera um problemaço pro mundo. Mas, pô, El Salvador, um país que não tem muita significância econômica no mundo. Cara, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer testar. Eu tô falando da Rússia, pode ser que possa ser a China, pode ser que seja o próprio Estados Unidos, não sei.
Algum Mas eu desses ali acho do que Oriente Médio que precisa dos Estados Unidos para proteção, enfim. exatamente, um país que tenha muito dinheiro e falar assim, não, a gente precisa testar isso daqui. Porque se você pegar assim, se os Estados Unidos começa a fazer uma restrição em vários países, porque a restrição quando os Estados Unidos ele impõe uma sanção contra um país, ele evita que o país transacione o dólar dentro do sistema SWIFT, certo? Então, olha, se o Brasil for fazer uma transação com o Irã, por exemplo, cara, o Brasil, vem cá, você tem que me explicar o porquê você fez essa transação com um cara que você não pode receber dólar lá. Então, se você pega um país que tem uma visão e fala assim, cara, quantos países do mundo tem uma sanção, mas que tem dinheiro e tem uma demanda? Ah, tantos. Pô, acho que vale a pena a gente começar a fazer um teste aí, porque eu começo a conseguir vender para esses caras que tem uma demanda muito grande e reprimida. Então, sei lá, a gente tem que começar a pensar nessas formas também, né? Sabe que uma boa parte da trama do Satoshi, do meu livro, é justamente o presidente dos Estados Unidos criando as narrativas, né? E a grande imprensa dando eco a isso, de por que o Bitcoin precisa ser banido e tal, e aí ele vai culpando o Bitcoin pela... Eu estou falando assim porque não é um spoiler muito, né? Tem reviravoltas mais importantes na história. Não. Mas ele vai falando, né, de redes de pedofilia que são financiadas, né, por pagamentos em Bitcoin e inclusive financiamento de terrorismo. Então ele entra nesse negócio, né, da soberania nacional em perigo e tal. E eu não tinha visto essa do Biden aí que o Leta comentou, e até achei engraçado que assim faz um prenúncio, né, da forma como eles apresentam a narrativa para que a população não só aceite goela abaixo, quanto também uma boa parte da população acabe até pleiteando isso, né? Pedindo para o governo proibir, proteger eles desse troço, né? Que eles começam a ver como um grande perigo, assim que os governos funcionam. E um dos objetivos meus também de escrever isso é justamente alertar o maior número de pessoas possível sobre isso e também dar uma ideia, né? Porque a reação ali, uma das reações que ocorrem na trama em relação a essa escalada autoritária dos governos é um ataque massivo de hackers, né, de grupos de hackers contra os sistemas desses governos que estão querendo proibir o Bitcoin, né? Então isso é muito legal, tomara que essa ideia se espalhe bastante para que a gente veja esse conceito também, vai ser no mínimo divertido. Cara, se você for parar há poucas semanas, 1 mês, 2 meses atrás, você vê que as coisas estão começando a incomodar quando você tem a Hillary Clinton dando uma reportagem, falando uma reportagem que se deveria olhar para o Bitcoin, eu não lembro se ela usou o termo criptomoedas, porque aquilo ali poderia modificar as coisas. Então você vê que os caras já estão falando assim, cara, isso daqui vai tirar o nosso poder. E por outro lado, eu acredito que tem outras pessoas pensando muito além. Por exemplo, o presidente de El Salvador, seja ele pensando sozinho ou tendo pessoas por trás dando suporte a ele, vendo de outra forma, entendeu? cara, eu só preciso fazer uma pergunta que me ocorreu aqui, eu não posso deixar passar. Ô Rafael, você citou pedofilia, pedófilos. Quando você escreveu isso, já tinha toda a história do Jeffrey Epstein, sei lá como fala o nome do cara. Já tinha essa história no ar? Ah, não lembro, talvez. Eu escrevi em 2020, eu escrevi no começo de 2020 o livro, né? Publiquei no final, mas escrevi no começo. Não lembro, posso dar uma pesquisa, vou até pesquisar aqui quando é que foi a história. Foi antes. Porque toda essa história de rede de pedofilia internacional com os grandes mandatários do mundo é o tipo de negócio que soa como teoria da conspiração até você ver que não, são fatos reais. Inclusive o cara foi suicidado numa prisão de segurança máxima que por algum motivo os guardas não estavam prestando atenção e as câmeras estavam desligadas. Tipo aquele cenário bem filme que você pensaria, não, isso aí os caras não podem fazer isso aqui, filme mal feito, isso é mentira. Tipo o John McAfee, assim.
Exato. Então, Eu estou vendo aqui, eu pesquisei, eu acho que foi em 2019 esse lance do Epstein, pelo menos estourou, né? Então já tinha acontecido, sim. Não foi o meu caso, assim, pelo menos não deliberadamente minha inspiração, mas já tinha acontecido. entendi. Não, é que, sei lá, muitos dos plebes, quando falam dos elites, não, eu gosto do termo parasitas mesmo, que o Svetsky fala, mas quando os plebes falam dessa casta dominante do mundo, sempre chamam eles de pedófilos. E imaginei que você tinha colocado aí justamente por causa disso. Legal. Eu acho que foi você que eu ouvi falando desse lance de não chamar de elite, de parasita, acho que faz muito sentido. E você foi no João Grilo lá, né? Eu acho que eu vi você falando disso lá. E aí, coincidência, eu entrei em contato com o Svetsky ontem para mandar o meu livro, porque eu traduzi ele para o inglês, né? E ele é super gente boa, recebeu tal, já confirmou e está empolgado para ler. Fiquei feliz com isso aí. Ele é um cara legal, eu troquei ideia com ele brevemente lá em El Salvador. É sangue bom, cara. Que legal. Bom, deixa eu. Voltando, Leta, a esse ponto da questão dos Estados Unidos regularem, né? Eu acho que a gente está muito próximo, né, do momento em que eles serão obrigados a regular e não mais a impedir ou a proibir, né? Especialmente pelo fato do Putin, de repente, ter se posicionado, né? Enfim, querendo ou não, se uma outra grande nação, do ponto de vista econômico, né, enxerga a mesma virtude que eventualmente o Bukele enxergou, você automaticamente cria, ou você impede, né, que isso seja proibido. Porque, de fato, se o americano decide proibir, automaticamente os outros países serão ainda mais motivados a dizer assim, bom, então eu acho que agora é o caminho que a gente precisa entender como funciona, porque talvez seja a maneira de, poxa, Rússia fazer negócio com o Brasil, né? Por que não? China fazer negócio com o Brasil, acho que China talvez seja o pior exemplo, né? Mas Vocês conhecem a definição do termo efeito Barbara Streisand? Não. É exatamente o que vai acontecer se os Estados Unidos tentar banir. Isso é Eu um. ouvi esses tempos. Eu acho que foi você que falou também, não foi? Lá no Grilo? Acho que não. Talvez. Eu tenho falado tanto em tanto lugar que eu já não consigo acompanhar o que eu falei, sinceramente. Você Foi muito começa. legal esse conceito aí. Legal pra cacete. É assim, no começo da época da internet, tinha aquela atriz famosa, tipo, chama Barbara Streisand, se eu não me engano, americana, que tem uma casa bonita, nada demais, um casão de ator de Hollywood lá na Califórnia. E aí algum site fez aquela lista, as casas mais bonitas de Malibu, e colocou uma foto que tinha a casa dela, falando, casa da Barbara Streisand. E assim, sabe aquelas matérias que, beleza, duram um dia ou dois e ninguém tá se importando, tá todo mundo cagando sobre o assunto e já vai virar notícia velha, ninguém se importa? Tava acontecendo isso. Só que ela, essa atriz, ela se incomodou da casa dela ter saído e terem supostamente estragado a privacidade dela. E aí ela entrou na justiça para reclamar dessa matéria. O que aconteceu? A matéria teve 10, 15, 50 vezes mais publicidade e todo mundo que nem tinha tido o mínimo interesse de clicar na matéria para ver onde era a casa da Barbara Streisand ficou sabendo disso e aí clicou na matéria para ver onde era a casa da Barbara Streisand. Ou seja, os Estados Unidos querer banir o Bitcoin, querer fazer alguma coisa agressiva com o Bitcoin, só vai mostrar para o resto do mundo, caralho, olha, quer dizer que o Bitcoin realmente tem valor e os caras estão realmente correndo atrás. Puta, se eles estão correndo atrás deve ser interessante, deixa eu me informar melhor também. Então o Bitcoin tem muito desse fator, assim, quando o fato de um governo tentar coibir o Bitcoin pura e simplesmente reforça o porquê o Bitcoin é importante e faz as pessoas correrem atrás de se informar mais.
Isso aconteceu na Turquia agora no colapso, deve ter acontecido na Argentina, deve ter acontecido no Líbano, é uma coisa recorrente. Então, não sei, tipo, o fato dos Estados Unidos falar contra acaba sendo algo que ajuda quase mais do que atrapalha, provavelmente. Tipo, é um tipo de antifragilidade isso aí, né? Pô, sem dúvida, sem dúvida. Se considerar não só os aspectos técnicos, mas os aspectos sociais também, sem dúvida. É que nem esses cancelamentos, né? As pessoas que são canceladas, normalmente elas saem muito maiores do que antes, né? Isso aconteceu com um jogador de vôlei lá, né? Esqueci o nome do cara, acho que é Maurício. Ele tinha, sei lá, 50, 100 mil seguidores no Instagram, passou para 1 milhão e pouco porque foi demitido por curtir uma publicação. Mas é um padrão, cara, não é um caso isolado, não, é um padrão. As exceções, são raras as exceções de pessoas que foram canceladas e não saíram maiores, né, mais populares do que antes. É. Bom, enfim, alguém tem mais alguma consideração sobre aspecto teoria dos jogos, Estados Unidos, Rússia, Turquia? Se você quiser colocar Paraguai, Brasil nessa equação também. Alguém tem mais uma consideração sobre isso ou eu passo a bola? Eu queria fazer só um comentário. Não, eu queria só fazer um comentário sobre a questão da Visa, né? Visa versus Bitcoin aí do começo, né? Acho que foi a primeira notícia que você levantou, né? Sim, manda bala aí. Eu acho que um dos grandes motivos, né? E isso é um caminho inevitável, totalmente contraproducente e ineficiente você utilizar a Visa para qualquer transação de grande valor agregado, né? Ninguém compra uma Ferrari no cartão, ninguém compra um apartamento na praia no cartão, ninguém, né? Eu acho que assim, é uma guerra perdida para eles, né? Então, acho que é só o começo, né? Essa ultrapassagem aí vai deixar fumaça para trás e imagino que no futuro esses números sejam ainda muito maiores.